Imagine carregar uma força capaz de derrotar qualquer homem, mas não conseguir vencer a própria dor. Imagine ser filho do Rei dos Deuses, destinado à grandeza desde o nascimento, temido por monstros, admirado por reis e lembrado durante milhares de anos como o maior herói da mitologia grega. Mas existe um detalhe que poucos conhecem. Hércules não iniciou sua jornada em busca de glória. Ele iniciou sua jornada tentando encontrar o perdão. Muito antes de enfrentar leões invencíveis, serpentes monstruosas e criaturas vindas dos lugares mais sombrios do mundo antigo, ele precisou enfrentar um inimigo muito mais cruel: a culpa. Hoje, quando ouvimos o nome Hércules, pensamos imediatamente em força sobre-humana, em batalhas impossíveis, nos famosos 12 trabalhos. Mas a verdadeira história desse herói é muito mais profunda. Ela fala sobre inveja, traição, loucura, arrependimento, sacrifício e redenção. Durante séculos, poetas narraram suas aventuras como exemplos de coragem. Escultores eternizaram sua imagem em mármore. Imperadores romanos utilizaram sua figura como símbolo de poder. E ainda hoje, sua história continua inspirando filmes, livros e séries. Mas quem foi Hércules? Ele realmente existiu? Porque Hera, a rainha do Olimpo, dedicou toda a sua existência a destruí-lo. E por que um homem considerado praticamente invencível precisou cumprir 12 missões impossíveis? Neste documentário, vamos separar o mito da história. Vamos conhecer as versões preservadas pelos antigos gregos, entender como nasceu a lenda de Hércules e descobrir por que sua jornada continua sendo uma das histórias mais fascinantes já contadas. Nossa história começa no Olimpo, o lar dos deuses. Segundo a mitologia grega, Zeus era o soberano absoluto, governava os céus, controlava os relâmpagos e era respeitado ou temido por deuses imortais. Mas Zeus também era conhecido por outro motivo: seus inúmeros relacionamentos com mulheres mortais. Essas histórias despertavam constantemente a ira de sua esposa. Hera, rainha dos deuses, protetora do casamento e uma das divindades mais poderosas do Olimpo. Foi justamente um desses relacionamentos que deu origem ao maior herói da Grécia. Zeus apaixonou-se por uma princesa mortal chamada Alcmena, conhecida por sua beleza, inteligência e virtude. Segundo o mito, Zeus assumiu a aparência de Anfitrião, marido de Alcmena, enquanto ele estava na guerra. Naquela noite nasceu a criança que mudaria para sempre a história da mitologia grega. Seu nome era Heracles. Mais tarde, os romanos passaram a chamá-lo de Hércules, nome pelo qual ficou conhecido em todo o mundo. Mas antes mesmo de abrir os olhos pela primeira vez, ele já possuía uma inimiga, Hera. Ao descobrir mais uma traição do marido, sua fúria foi imediata. Ela não podia atacar Zeus. Então decidiu voltar sua vingança contra a criança, mesmo sendo apenas um bebê. Heracles tornou-se alvo da rainha do Olimpo. Segundo uma das histórias mais famosas da mitologia, certa noite Hera enviou 2 enormes serpentes para dentro do berço onde dormiam Heracles e seu irmão de criação, Íficles. As serpentes deslizaram silenciosamente pelo quarto. Suas presas estavam prontas para matar. Íficles começou a chorar desesperadamente, mas Heracles fez algo impossível. Ainda bebê, levantou-se, segurou uma serpente em cada mão e apertou com tanta força que as matou. Quando seus pais chegaram ao quarto, encontraram o filho sorrindo, enquanto os corpos das serpentes permaneciam imóveis ao seu lado. Naquele instante, todos compreenderam que aquela criança não era comum. Sua força ultrapassava qualquer limite humano. Mas ninguém imaginava que aquela força extraordinária também seria acompanhada por um destino de sofrimento.
Durante sua juventude, Heracles recebeu a melhor educação que um príncipe poderia ter. Aprendeu música, filosofia, arco e flecha, espada, luta, condução de carruagens e todas as artes da guerra. Com o passar dos anos, tornou-se um guerreiro admirado por todos, corajoso, honrado e conhecido por sempre defender os mais fracos. Parecia que finalmente encontraria uma vida de paz. Casou-se com Mégara, constituiu uma família, teve filhos. Pela primeira vez, o filho de Zeus parecia feliz, mas Hera jamais havia esquecido sua promessa de vingança. E o pior momento da vida de Hércules ainda estava por vir. No final da primeira parte, conhecemos o nascimento daquele que se tornaria o maior herói da mitologia grega. Filho de Zeus da mortal Alcmena, Heracles, conhecido pelos romanos como Hércules, demonstrava desde o berço uma força muito além da humana. Ainda bebê, matou com as próprias mãos 2 serpentes enviadas por Hera. Na juventude, tornou-se um guerreiro admirado por sua coragem, disciplina e senso de justiça. Casou-se com Mégara, construiu uma família. Tudo indicava que finalmente viveria em paz. Mas Hera jamais desistiu de sua vingança. A rainha do Olimpo não podia atingir Zeus. Por isso, decidiu destruir aquilo que ele mais amava, seu próprio filho. Segundo os antigos mitos, Hera lançou sobre Hércules uma terrível loucura. Os gregos chamavam esse estado de mania, uma insanidade enviada pelos deuses, capaz de fazer um homem perder completamente a razão. Tomado por essa fúria incontrolável, Hércules deixou de reconhecer as pessoas ao seu redor. Em sua mente, amigos pareciam inimigos. Sua casa transformou-se em um campo de batalha. E aqueles que mais amava tornaram-se alvos de sua própria força. Quando a loucura finalmente passou, o silêncio tomou conta do lugar. Diante dele estavam os corpos de sua esposa, Mégara, e de seus filhos. Hércules havia cometido o pior ato imaginável, não por maldade, nem por escolha, mas porque sua mente havia sido dominada pela maldição enviada por Hera. Nenhum monstro que enfrentaria no futuro seria tão assustador quanto aquele momento. Consumido pela culpa, Hércules pensou em tirar a própria vida. Como continuar vivendo depois de destruir a própria família? Sem encontrar respostas, partiu em busca do oráculo de Delfos. Na Grécia Antiga, Delfos era considerado o centro do mundo. Ali, sacerdotisas conhecidas como Pítias transmitiam as mensagens do deus Apolo. Reis, generais e governantes viajavam grandes distâncias para ouvir seus conselhos. Hércules chegou ao templo buscando uma única coisa, uma forma de expiar sua culpa. Segundo a tradição, a resposta do oráculo foi clara. Ele deveria abandonar sua antiga vida, servir durante anos ao rei Euristeu, governante de Micenas, e obedecer a todas as ordens que lhe fossem dadas. A missão parecia humilhante. O homem mais forte do mundo deveria tornar-se servo de outro rei. Mas Hércules aceitou, não porque desejava poder, nem riquezas, mas porque acreditava que somente enfrentando grandes provações poderia encontrar algum tipo de perdão. Quem era Euristeu? Essa é uma das maiores ironias da mitologia. Embora Hércules fosse muito mais forte e famoso, Euristeu era seu parente e ocupava um trono conquistado graças aos planos de Hera. Segundo o mito, Deus havia anunciado que o próximo descendente de Perseu a nascer governaria Micenas. Hera, determinada a prejudicar Hércules desde antes de seu nascimento, fez com que Euristeu nascesse primeiro. Assim, ele recebeu o reino que muitos acreditavam pertencer por direito ao filho de Zeus. Talvez por medo da força de Hércules, talvez por inveja de sua fama, ou simplesmente influenciado por Hera. Euristeu decidiu que seu novo servo receberia missões praticamente impossíveis.
Não seriam tarefas comuns. Seriam desafios capazes de matar qualquer homem. Seu objetivo secreto era simples: fazer com que Hércules nunca voltasse vivo. Foi então que nasceu a missão que atravessaria os séculos: os famosos trabalhos de Hércules. Inicialmente, Euristeu estabeleceu 10 tarefas, mas, como veremos mais adiante, 2 delas não foram aceitas como válidas. Por isso, novos desafios foram acrescentados, totalizando os lendários 12 trabalhos. Cada missão colocaria Hércules diante de criaturas que aterrorizavam o mundo antigo: monstros gigantescos, animais invulneráveis, gigantes, reis cruéis e até mesmo o próprio reino dos mortos. Mas havia algo que Euristeu não compreendia. A força de Hércules não vinha apenas de seus músculos. Ela vinha da determinação de um homem que já havia perdido tudo. Cada monstro derrotado, cada obstáculo superado, era uma tentativa de vencer a culpa que carregava dentro de si. Sua verdadeira batalha nunca foi apenas contra leões ou serpentes. Era contra o peso de seu passado. E essa luta seria muito mais difícil do que qualquer combate. O primeiro desafio parecia impossível. Nas montanhas da região de Nemeia, vivia uma criatura que espalhava o terror. Um leão gigantesco. Sua pele era tão resistente que nenhuma espada, nenhuma lança e nenhuma flecha conseguiam atravessá-la. Diversos guerreiros haviam tentado derrotá-lo. Nenhum voltou. Era para lá que Hércules deveria seguir, sem saber que aquele seria apenas o primeiro passo da jornada que transformaria seu nome em lenda. No final da segunda parte, Hércules havia perdido tudo: sua esposa, seus filhos, sua paz. Consumido pela culpa, aceitou servir ao rei Euristeu, que lhe impôs uma série de desafios praticamente impossíveis. O objetivo do rei era claro: ou enviar Hércules para missões das quais nenhum homem poderia voltar vivo. Mas Euristeu ainda não compreendia quem realmente estava enfrentando. O primeiro desafio levaria Hércules às montanhas de Nemeia. Ali vivia uma criatura que espalhava o terror por toda a região: o leão de Nemeia. Segundo mitologia, sua pele era tão resistente que nenhuma espada, lança ou flecha conseguia perfurá-la. Caçadores experientes haviam tentado abatê-lo. Todos fracassaram. Quando Hércules chegou às montanhas, percebeu rapidamente que suas armas eram inúteis. As flechas ricocheteavam sobre o couro do animal. Sua espada não deixava sequer um arranhão. Foi então que compreendeu: se não podia derrotar o monstro com armas, precisaria enfrentá-lo como um homem enfrenta seu destino. Correu em direção ao leão, agarrou-o com os próprios braços e iniciou uma luta brutal. Segundo o mito, Hércules estrangulou a criatura com sua força extraordinária. Depois, utilizando as próprias garras do leão, únicas capazes de cortar sua pele, retirou o couro do animal e passou a usá-lo como armadura. A partir daquele dia, a pele do leão de Nemeia tornou-se o símbolo do herói. Ao receber a notícia da vitória, Euristeu ficou aterrorizado. Conta a tradição que o rei chegou a esconder-se dentro de um enorme recipiente de bronze sempre que Hércules retornava de uma missão. Mesmo assim, ordenou um novo desafio, muito mais perigoso. Nas profundezas dos pântanos de Lerna habitava uma criatura monstruosa: a Hidra de Lerna, uma serpente gigantesca com várias cabeças. Mas havia um detalhe que tornava esse monstro praticamente invencível. Sempre que uma cabeça era cortada, 2 novas surgiam em seu lugar. Hércules iniciou o combate usando sua espada. Logo percebeu que a situação apenas piorava. Quanto mais atacava, mais cabeças apareciam. Foi então que seu sobrinho, Iolau, teve uma ideia. Enquanto Hércules decepava as cabeças da Hidra, Iolau queimava o pescoço da criatura com uma tocha, impedindo que novas cabeças crescessem.
Por fim, restou apenas a cabeça central. Imortal, Hércules conseguiu arrancá-la e a enterrou sob uma enorme rocha. Antes de partir, mergulhou suas flechas no sangue venenoso da hidra. Segundo a tradição, aquele veneno tornaria suas armas extremamente letais. Entretanto, Euristeu declarou que esse trabalho não seria válido. Como Hércules havia recebido a ajuda de Iolau, a prova deveria ser refeita no futuro com outro desafio. Sem descanso, veio a terceira missão: capturar viva a corça de Cerínia, um animal sagrado dedicado à deusa Ártemis. A corça possuía cascos de bronze e chifres de ouro. Era tão veloz que ninguém conseguia alcançá-la. Durante um ano inteiro, Hércules perseguiu o animal por florestas, montanhas e rios. Sem feri-la, conseguiu finalmente capturá-la. Ao encontrar Ártemis, explicou que apenas obedecia às ordens do oráculo. Convencida de sua sinceridade, a deusa permitiu que ele cumprisse sua missão. O quarto trabalho parecia mais simples, mas apenas parecia. Nas montanhas de Erimanto vivia um javali colossal. A fera destruía plantações e aterrorizava aldeias inteiras. Hércules perseguiu o animal até as regiões cobertas de neve. Exausto, o javali ficou preso em uma área profunda. Foi então capturado vivo. Quando Hércules apareceu carregando a criatura nos ombros, Euristeu entrou em pânico. Segundo o mito, correu novamente para esconder-se em seu grande vaso de bronze. Era difícil acreditar. O homem enviado para morrer retornava cada vez mais forte. Veio então o quinto trabalho. E, pela primeira vez, Hércules não precisaria enfrentar um monstro. Seu desafio era limpar os gigantescos estábulos de Álgias. Milhares de bois permaneciam ali havia décadas. A quantidade de sujeira acumulada parecia impossível de remover. Muitos acreditaram que finalmente Hércules fracassaria, mas ele preferiu usar a inteligência. Em vez de limpar o local manualmente, desviou o curso de 2 grandes rios. As águas atravessaram os estábulos. Em poucas horas, tudo estava completamente limpo. Foi uma demonstração de que sua maior arma nem sempre era a força. Mas, novamente, Euristeu recusou reconhecer o trabalho. Segundo ele, Hércules teria aceitado uma recompensa de Álgias pelo serviço. Assim, essa missão também deixou de contar entre as 10 originais. Sem tempo para descansar, surgiu o sexto desafio. Nas margens do lago Estífalo viviam aves monstruosas. Possuíam bicos de bronze, garras afiadas e penas metálicas que lançavam contra qualquer invasor como verdadeiras flechas. Hércules não conseguia sequer aproximar-se. As aves permaneciam escondidas entre os pantanos. Foi então que Atena, segundo o mito, ofereceu ao herói um instrumento de bronze criado por Hefesto. Ao agitá-lo, um som ensurdecedor ecoou por toda a região. Assustadas, as aves levantaram voo. Era exatamente o que Hércules esperava. Com seu arco, derrubou uma após outra. As sobreviventes fugiram para terras distantes. Pela sexta vez, o impossível havia sido vencido. Mas as maiores provações ainda estavam por vir. Monstros ainda mais perigosos aguardavam o filho de Zeus. Ele enfrentaria um touro enviado pelos deuses, cavalos que se alimentavam de carne humana, um gigante de 3 corpos, as lendárias maçãs de ouro das Hespérides e, por fim, desceria vivo ao mundo dos mortos para enfrentar Cérbero, o cão de 3 cabeças que guardava os portões do reino de Hades. Nenhum homem havia realizado algo semelhante. No final da terceira parte, Hércules havia realizado 6 desafios considerados impossíveis. Derrotou o leão de Nemeia, venceu a hidra de Lerna, capturou a veloz corça de Cerínia, dominou o javali de Erimanto,
Limpou os estábulos de Álgeas usando sua inteligência e expulsou as perigosas aves do estífalo. Mas, em vez de reconhecer seu esforço, Euristeu anulou 2 desses trabalhos. Segundo o rei, Hércules havia recebido ajuda para matar a hidra e aceitado recompensa ao limpar os estábulos. Assim, sua dívida ainda não estava paga. Novos desafios foram acrescentados. Agora, Hércules teria de cumprir 12 trabalhos. O 7º levou o herói até a ilha de Creta. Ali vivia um enorme touro branco, enviado por Poseidon ao rei Minos. Segundo o mito, o animal deveria ter sido sacrificado em honra ao deus dos mares. Mas Minos, impressionado com sua beleza, decidiu mantê-lo vivo. A desobediência despertou a ira de Poseidon. O touro tornou-se selvagem, destruindo plantações, aterrorizando toda a ilha. Hércules enfrentou a criatura sozinho. Depois de uma luta intensa, conseguiu dominá-la apenas com a força dos braços. Levou o animal vivo até Micenas. Mais tarde, segundo outras tradições, esse mesmo touro vagaria pela Grécia e acabaria sendo morto por Teseu. O 8º trabalho conduziu Hércules até a Trácia. Lá governava Diomedes, um rei conhecido por sua crueldade. Mas não era ele quem mais assustava os viajantes, e sim seus cavalos. Segundo a tradição, as éguas de Diomedes alimentavam-se de carne humana. Quem se aproximava de seus estábulos jamais retornava. Hércules enfrentou os soldados do rei e capturou os animais. Em algumas versões do mito, Diomedes morreu durante o confronto e acabou sendo devorado pelas próprias éguas que criara. Depois disso, os cavalos tornaram-se dóceis. Era como se a maldade de seu dono tivesse desaparecido junto com ele. Veio então o 9º trabalho. Hércules deveria obter o cinturão de Hipólita, rainha das Amazonas, um povo formado por mulheres guerreiras, famosas por sua habilidade em combate. Curiosamente, a missão quase terminou de forma pacífica. Hipólita admirou Hércules e aceitou entregar voluntariamente o cinturão. Mas Hera voltou a interferir. Disfarçada entre as Amazonas, espalhou o boato de que Hércules pretendia sequestrar sua rainha. A confusão transformou-se em batalha. Sem compreender o que realmente acontecia, Hércules acreditou ter sido traído. Hipólita morreu durante o confronto. Mais uma vez, a vingança de Hera destruía qualquer possibilidade de paz. O 10º trabalho parecia impossível até mesmo para um semideus. Hércules deveria viajar até os confins do mundo conhecido. Seu objetivo era capturar o rebanho do gigante Gerião. Segundo a mitologia, Gerião possuía 3 corpos unidos pela cintura. Era um guerreiro quase invencível. A longa jornada levou Hércules através de desertos, mares e montanhas. Durante essa viagem, segundo algumas tradições, ele ergueu 2 enormes colunas de pedra que marcariam o limite entre o mundo conhecido e o desconhecido. Essas formações ficaram conhecidas como as Colunas de Hércules, geralmente associadas ao Estreito de Gibraltar. Depois de derrotar Gerião, o herói conduziu os bois de volta à Grécia, atravessando milhares de quilômetros. Mas os 2 desafios mais difíceis ainda estavam por vir. O penúltimo trabalho parecia completamente impossível. Hércules deveria trazer as lendárias maçãs de ouro das Hespérides. Esses frutos mágicos cresciam em um jardim escondido nos limites do mundo. Segundo o mito, era um presente de casamento oferecido por Gaia a Hera. O pomar era protegido pelas Hespérides por um dragão imortal chamado Ladon, que jamais dormia. Nenhum mortal sabia onde aquele jardim ficava. Durante sua busca, Hércules encontrou Prometeu, o titã acorrentado por Zeus por ter dado fogo à humanidade. Em algumas versões da história, Hércules libertou Prometeu, que, em agradecimento, revelou uma estratégia. Em vez de enfrentar diretamente o dragão, Hércules deveria pedir ajuda a Atlas.
o titã que sustentava os céus. Atlas era pai das Hespérides. Somente ele poderia entrar no jardim sem despertar suspeitas. Hércules aceitou sustentar o peso do céu, enquanto Atlas buscava as maçãs. Quando Atlas retornou, tentou enganar o herói. Disse que entregaria pessoalmente os frutos a Euristeu e deixaria Hércules carregando os céus para sempre. Mas o filho de Zeus respondeu com inteligência. Pediu apenas que Atlas segurasse o céu por um instante para que pudesse ajustar sua capa sobre os ombros. Atlas concordou. Assim que recebeu novamente o peso dos céus, Hércules pegou as maçãs, agradeceu e foi embora. Restava apenas o último trabalho, o mais aterrorizante de todos. Nenhum homem jamais havia tentado realizá-lo. Hércules deveria descer vivo ao mundo dos mortos, entrar no reino de Hades e trazer de volta Cérbero, o gigantesco cão de 3 cabeças que guardava os portões do submundo. Segundo a tradição, Hades permitiu que Hércules levasse Cérbero, mas impôs uma única condição. O herói não poderia usar nenhuma arma, apenas sua própria força. Diante da criatura monstruosa, Hércules avançou sem espada, sem lança, sem escudo. A luta foi brutal. Depois de um longo combate, conseguiu dominar o animal e conduzi-lo até a superfície. Quando Euristeu viu Cérbero diante de seu palácio, entrou em desespero. Pela 12ª vez, Hércules havia retornado vivo. Não restavam mais desafios. A dívida estava finalmente paga, mas sua história ainda não havia terminado. Depois de cumprir os 12 trabalhos, Hércules finalmente estava livre. O homem que havia enfrentado monstros, gigantes e até o reino dos mortos acreditava que poderia deixar o passado para trás. Sua dívida havia sido paga. Seu nome era conhecido em toda a Grécia. Reis contavam com sua ajuda. Povos celebravam suas vitórias. E os monstros que antes aterrorizavam o mundo pareciam ter desaparecido. Mas a vida de Hércules jamais seria tranquila. Mesmo após concluir seus trabalhos, ele continuou vivendo inúmeras aventuras. Participou de guerras, enfrentou novos reis, libertou cidades e ajudou diversos heróis que mais tarde também entrariam para a mitologia grega. Durante esse período, Hércules conheceu Dejanira. Os dois se apaixonaram e se casaram. Parecia que, finalmente, o filho de Zeus teria a oportunidade de viver em paz. Mas o destino ainda guardava sua última tragédia. Certo dia, enquanto atravessavam um rio caudaloso, encontraram o centauro Nesso. Ele ofereceu ajuda para transportar Dejanira até a outra margem. Hércules atravessou primeiro. No entanto, durante a travessia, Nesso tentou sequestrar Dejanira. Ao perceber o que acontecia, Hércules pegou seu arco. Uma única flecha atravessou o peito do centauro. Era uma das flechas mergulhadas no sangue venenoso da Hidra de Lerna. Nesso sabia que morreria, mas, antes de dar seu último suspiro, decidiu preparar sua vingança. Chamou Dejanira e mentiu. Disse que seu sangue possuía um poder especial. Se algum dia Hércules deixasse de amá-la, bastaria molhar uma túnica com aquele sangue. O amor do herói voltaria imediatamente. Dejanira acreditou. Anos se passaram. Em determinado momento, ela começou a temer que Hércules estivesse apaixonado por outra mulher. Desesperada para não perder o marido, lembrou-se das palavras de Nesso. Sem saber que havia sido enganada, embebeu uma túnica com o sangue do centauro e a entregou a Hércules. Assim que o herói vestiu a roupa, a tragédia começou. O veneno da Hidra, presente no sangue de Nesso, espalhou-se rapidamente por seu corpo. Uma dor insuportável tomou conta dele. A túnica aderiu à pele. Cada tentativa de removê-la arrancava pedaços de sua carne. Nem mesmo o homem que derrotara monstros conseguia suportar aquele sofrimento. Percebendo que não havia cura, Hércules tomou sua última decisão.
Pediu que uma enorme fogueira fosse construída sobre o Monte Eta. Subiu sozinho até o topo, deitou-se sobre a madeira e pediu que alguém acendesse as chamas. Segundo a tradição, ninguém teve coragem, até que um jovem chamado Filoctetes aceitou cumprir seu último desejo. Como recompensa, Hércules entregou seu lendário arco e suas flechas envenenadas, armas que, segundo outros mitos, seriam decisivas anos depois, durante a Guerra de Troia. Quando o fogo consumiu a fogueira, a parte mortal de Hércules desapareceu. Mas sua história não terminou ali. Segundo a mitologia grega, Zeus desceu dos céus, levou seu filho ao Olimpo e concedeu-lhe a imortalidade. Pela primeira vez, Hera abandonou seu ódio. A deusa que durante toda a vida tentou destruir Hércules finalmente fez as pazes com ele. Em algumas tradições, Hércules casou-se com Hebe, deusa da juventude e filha de Hera e Zeus. O homem que passou a vida inteira enfrentando o sofrimento tornou-se, enfim, um deus do Olimpo. Mas o que existe de verdade nessa história? Hércules realmente existiu? Essa é uma pergunta que historiadores fazem há séculos. Até hoje, não existe nenhuma evidência arqueológica capaz de comprovar que Hércules foi uma pessoa real. Nenhuma inscrição, nenhum túmulo, nenhum documento contemporâneo. A maioria dos estudiosos acredita que Hércules seja uma figura mitológica formada pela união de antigas tradições orais. É possível que diferentes guerreiros lendários tenham inspirado sua criação. Com o passar dos séculos, suas histórias foram reunidas em um único personagem. Os antigos gregos não enxergavam Hércules apenas como um homem forte. Para eles, ele representava coragem, resiliência, superação, a capacidade de enfrentar os próprios erros. Cada um dos 12 trabalhos também pode ser entendido de forma simbólica. O leão de Nemeia representa o medo que parece invencível. A hidra simboliza problemas que crescem quando enfrentados da maneira errada. Os estábulos de Álgeas mostram que inteligência pode ser tão poderosa quanto a força. E a descida ao reino dos mortos representa a necessidade de enfrentar nossos maiores temores para alcançar a transformação. Talvez seja por isso que sua história continua viva. Não apenas porque derrotou monstros, mas porque nunca desistiu, mesmo depois de cometer o maior erro de sua vida. Hércules nos lembra que até os mais fortes carregam cicatrizes, que o verdadeiro heroísmo não está apenas em vencer inimigos, mas em encontrar forças para seguir em frente quando tudo parece perdido. Mais de 2000 anos se passaram desde que os poetas gregos começaram a contar sua história. Impérios surgiram e desapareceram. Religiões mudaram. Civilizações inteiras caíram. Mas o nome de Hércules continua sendo sinônimo de força e perseverança em praticamente todo o mundo. Talvez ele nunca tenha existido exatamente como os mitos narram. Talvez jamais tenha enfrentado o leão invulnerável ou carregado o céu nos ombros. Mas existe uma verdade impossível de negar. Poucos personagens atravessaram tantos séculos com a mesma força. E talvez esse seja o maior de todos os seus feitos. Agora queremos saber a sua opinião. Qual dos 12 trabalhos de Hércules você considera o mais impressionante? Escreva a sua resposta nos comentários. E se você gosta de documentários sobre história, religião, mitologia e os grandes mistérios da humanidade, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado por assistir. E até o próximo episódio.